Oi gente, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de botânica, a gente vai falar hoje sobre o nosso primeiro grupo de plantas, que são as briófitas. Bom, primeiro vamos começar com as características, tá, das briófitas. As briófitas, elas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência, tá, de vasos condutores. Então, elas não têm, no caso aí, tecidos que vão conduzir a seiva, como xilema e floema, tá? Que a gente vai ver presente em outras plantas. Então, por conta disso, a gente chama elas de atraqueófitas, ou vocês vão encontrar mais ainda esse nome aqui, tá? Avascular. Então, as briófitas são o único grupo avascular, certo? São geralmente pequenas, encontradas com mais frequência em locais úmidos, apesar da gente também ver em outras regiões, tá? Tem espécie que a gente vai encontrar em região seca, por exemplo, desertos, mas a mais comum é em região úmida, tá? Ambientes, assim, biomas como a tundra, por exemplo, são revestidos de briófitas. Essas plantas também são consideradas plantas de transição. É comum alguns cientistas chamarem ela como se fosse dos anfíbios, tá? É como se fosse os anfíbios do reino plantae, ou seja, eles vivem na terra, tá? Em locais úmidos predominantes, mas precisam da água, tá? São dependentes ainda da água, principalmente para o caso de sua reprodução. São plantas de pequeno porte, um dos fatores é o caso dos vasos. Como elas não têm vasos condutores, isso diminui o tamanho delas, pois elas precisam o transporte por conta da difusão. Não possuem tubo polínico, são dependentes de água para a fecundação, são também chamadas de criptógamas, pois o órgão sexual delas não é aparente e não possuem sementes, vivem em ambientes úmidos e sombreados, e no seu ciclo de vida, tá? A fase principal é o gametófito. É o único grupo, tá, de plantas que a fase principal vai ser o gametófito. Os demais grupos, a gente vai ver que vai ser o esporófito. Então, a estrutura principal das briófitas, tá? Principal é que ela não tem um caule verdadeiro, não tem folha e nem raiz. A estrutura que a gente tem uma estrutura no corpo que a gente chama de cauloide, que é uma estrutura fina, certo? Também tem filóides que se assemelham a folhas, mas não são folhas mesmo, propriamente ditas. E estruturas de fixação que a gente chama de rizoide. Então, não chega a ser um caule, uma folha, uma raiz, que é a estrutura básica de uma planta, mas sim uma estrutura mais primitiva, que é o cauloide, o filóide e o rizoide. Elas não têm sementes, flores nem frutos. Então, são plantas mais simples, mais primitivas mesmo. Nas briófitas também vai ocorrer a alternância de gerações. Vai ter uma fase gametófita, como eu falei, que vai ser a predominante, que é a forma de gametas, haploide, e a fase esporófita, tá? Forma esporos, a diploide, é a mais curta. A esporófita, ela vai crescer em cima da gametófita, dependendo dela, tá? Então, aqui é a estrutura básica. A gente, mais didaticamente, a gente usa o musgo para mostrar a vocês a estrutura. Então, eu tenho aqui, certo? O musgo, digamos assim, o musgo macho e o musgo fêmea, tá? Que vai produzir numa parte do musgo fêmea, por exemplo, é onde vai ficar o esporófito, tá certo? Que ele vai se desenvolver em cima do gametófito. Então, esse gametófito aqui, onde tá os filóides, os rizoides, é a fase mais duradoura, mais longa. E essa parte aqui de cima é o esporófito, é mais curta, tá? Que é a fase diploide, que forma os esporos. Classificação das briófitas. Temos 3 grupos, tá? Temos as Mascampiofita, que nesse grupo a gente encontra as hepáticas. Então,
é o grupo das hepáticas, as quais a gente vai destacar aí. São hepáticas, elas não possuem estômatos, então a estrutura aqui você vai encontrar em outros grupos. Aqui eu tenho as hepáticas, tá? Ela é como se elas tivessem, absorvessem um pouco de água, tá? Tivessem as folhinhas mais rígidas, filoides, né? Briófita, dentro do grupo das briófitas, a gente tem uma própria classificação, subgrupo que se chama briófita. Então, nesse daí é que a gente vai encontrar os musgos, certo? Que são os principais, né, exemplos de briófitas mais comuns. Então, eles possuem células especializadas em condução, não é tecido ainda, não são vasos, mas são células especializadas em condução, que a gente chama de hidroide, que vai conduzir substâncias nutritivas, tá? Então, o musgo é o que a gente mais encontra, mais comum. E anterócitos, ou que é do filo Anterosfita, é uma característica mais marcante desse grupo aí, é o seu tecido, né, o meristema basal. A gente vai estudar esses tipos de tecido, em que aparece nos esporófitos, tá? Então, esse meristema permite que a cápsula, né, do esporófito, ela continue alongando-se por um período maior que os demais. Reprodução das briófitas. A reprodução assexuada nas briófitas pode ocorrer também, de acordo com algumas espécies. Nesse caso aí, pode ser por fragmentação, se solta um pedacinho e forma outra briófita. Outras produzem propálogos, que são estruturas que vão se formar dentro dos conceptálogos, como está aqui na imagem, tá? Dessa hepática, que é um conceptálogo, que vai se soltar, né? E vai originar outra, certo? Isso é a parte assexuada. Na geração alternada, né, que a gente vai ver também a parte sexuada, na reprodução sexuada, aí vai ter uma estrutura reprodutora masculina, como eu falei, é como se tivesse um músculo masculino e um músculo feminino, né, um macho e uma fêmea. O masculino, ele vai ter uma estrutura, tá, um anterídeo, que tem ele vai formar uma bolsa, que vai formar os gametas, que são os anterozoides. Já no feminino, vai ter uma estrutura que é chamada de arquegônio, e nessa estrutura vai formar os gametas femininos, que é a oosfera. Então, o gameta masculino é anterozoide e o gameta feminino é oosfera. Então, após a fecundação, né, a união desses gametas, vai se formar um zigoto que vai se dividir, certo? Em forma e vai formar o esporófito, tá? Que é diploide. Aí ele vai se diferenciar e vai formar, né, depois dentro dele outros por meiose, vai formar esporos. Esses esporos vão ser haploides. Então vai ter alternância de geração aí. Então os esporos vão cair no ambiente, vão germinar, tá? E vai formar um novo gametófito. Vou mostrar a vocês agora a imagem deles. Então eu tenho aqui, ó, o musgozinho masculino, certo? Aqui, quando há uma quantidade, né, suficiente de água lá no ambiente, aí os anterozoides são liberados, os gametas femininos, eles vão nadar, tá? Aí por isso a dependência da água para que chegue até o arquegônio. Lá vai encontrar a oosfera. Dentro do arquegônio, ele vai fecundar a oosfera, tá? O gameta feminino. Aí, após fecundação, forma-se um zigoto diploide, certo? Esse zigoto diploide vai formar o esporófito em cima, tá? Acho que não lembrando sempre que esse gametófito aqui, esse gametófito feminino, o esporófito vai se formar nele, tá? Aonde tinha o arquegônio. Aí esse esporófito vai se desenvolver, vai formar vários esporos, tá? Esses esporos vão se romper, certo? Os esporos haploides, e vão dar origem a outro gametófito. E assim continua a alternância de geração. Gametófito haploide, esporófito diploide, tá bom? Resumindo, as briófitas são plantas avasculares e apresentam como fase dominante do ciclo de vida os gametófitos. Os esporófitos das briófitas
permanecem ligados ao gametófito, tá? E são nutricionalmente dependentes deles. As briófitas não possuem folhas e caules verdadeiros, né? A gente viu, elas têm folíolos, filóides e cauloides. E não possuem flores, sementes nem frutos. As briófitas possuem um ciclo também de alternância de geração, apresentando uma fase gametófita e uma fase esporófita. As briófitas são dependentes de água para a reprodução. O gametófito masculino, ele vai produzir os gametos que são os anterídeos, tá? Os anterídeos vão produzir os gametos que são os anterozoides, e o gametófito feminino, lá pelo arquegônio, vai produzir os gametos femininos, que é a oosfera. E os seus principais representantes são briófitas. Das briófitas são os musgos, as hepáticas e os anterócitos, tá? Os antóceros. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima aula de botânica, tá bom, gente? Tchau, tchau.